uma associação de reciclagem, que eu acho assim que foi o contato maior, assim, o contato que eu tive realmente com a economia solidária foi dentro dessa questão. E quando eu estava dentro dessa associação, eu sou muito sincera, que eu estava trabalhando com elas, para mim, a questão da economia solidária ainda era desconhecida. Como eu consegui perceber no trabalho para essa associação ainda, essa questão ainda fica um pouco longe. E eu justifico o título do meu trabalho como Mulher e Associativismo, um olhar sobre o trabalho feminino na associação de reciclagem. A justificativa que eu teria por trabalhar isso é que no tempo as associações que eu conheci, os trabalhos as usinas, cooperativas, eu sempre vi muita mulher ali. E eu sempre me perguntava por que tanta mulher trabalhando. Na maioria das associações que eu conheci, a maior parte delas eram mulheres. Tanto que nessa associação, talvez seja eu diria até um estudo de casa, uma questão pequena, mas eu acho assim, que ela se propaga para muitas outras que eu conheço. O grande número de mulheres dentro das associações. A minha orientadora foi a professora Bianca, que, assim como a Débora falou para mim, me deu assim, muitos nortes do trabalho dela, de mestrado, de fazer doutorado também, bem nessa área, assim, conseguiu assim, muitas dúvidas que eu tinha, alguns questionamentos que ela fez repensar algumas coisas, então me ajudou bastante. Então, o meu objetivo geral foi investigar a condição do trabalho dessas mulheres dentro dessa associação. Quando eu digo investigar a condição, não é só a condição de trabalho, a questão, como é que elas estão trabalhando, mas a questão de o que levou elas a trabalhar ali, se elas gostam, se elas não gostam, qual que é a visão que elas têm do trabalho delas, que é uma coisa assim que quando você vai ver, você fica até meio assim, tanto quanto pra gente, eu hoje, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com as de reciclagem, comecei a conhecer o trabalho delas, eu assim tenho uma visão muito diferente desse trabalho, até agora que nós estamos voltando. Eu comentei com o Rodolfo e com o Valmir que tinha um senhor, um carrinho e tinha duas crianças dentro, que é uma coisa assim que para mim hoje eu tenho uma visão muito diferente. Eu digo que as pessoas fazem julgamentos, muitas vezes, desses trabalhadores sem conhecer o mínimo possível para fazer um julgamento real. E a partir do momento que você conhece essas pessoas, você conhece às vezes a história de vida de uma delas, de um deles, você começa a ter assim você começa a repensar muita coisa. Então eu coloquei alguns objetivos específicos também. O primeiro deles foi qual foi a trajetória profissional dessas mulheres que levou elas a trabalhar nisso, se elas já haviam trabalhado em outros empregos, já tinham trabalhos formais. Identificar as diferenças existentes entre os trabalhos dela e dos homens dentro da associação. Por ser uma associação pequena, eu acabei vendo pouca coisa, eu vou relatar algumas coisas que elas me passaram. E eu também conheço bastante a trajetória delas, porque eu trabalhei durante 2 anos com elas. E assim, até hoje eu chego lá, me abraça e eles assim confiam muito, assim, porque quando às vezes eles enxergam uma pessoa que não era só eu, nós éramos uma equipe, assim, que até hoje pessoas que trabalham lá, eu trabalhava na prefeitura, mas assim, eram algumas pessoas que eles poderiam contar, que querendo ou não, eles estavam fazendo muito tempo que eles tinham começado. E analisar o porquê que levaram elas a manter-se nessas atividades. Não é só começar. Tem algumas ali que fazem 7 anos que trabalham com isso, e algumas delas me falaram, eu não gosto desse trabalho. Então, há motivos que levaram elas a isso. Eu vi os trabalhos que eu vi, muitos são teóricos, mas eu fiz assim, ao ler meu trabalho, assim, principalmente, o pericial teórico tem alguma coisa que é necessário, mas muita parte de resultados, assim, o que eu vi dentro da associação que tem esse focar. Então, o cenário da pesquisa foi uma associação de recicladores, o nome é Nossa Senhora do Campo Fossil, em Palmeira. Eles estão trabalhando desde 2007 nessa associação. Ela já existiu anteriormente, mas questões políticas
24 pessoas. De 24 pessoas, 15 são mulheres. Dos 9 homens que tem lá, 3 deles é motorista, que é funcionário da prefeitura, mas que faz algum tempo que trabalha lá com eles, que faz trabalho com eles, e 2 deles são cedidos pela prefeitura também para ajudar no colégio. Então, 68% são mulheres. Não, mais de 68%. Então, o que eu fiz? Eu já conheci o grupo, eu sempre ia lá, eu sempre estava conversando com elas, um dos barracões que são um barracão, é uma usina e um barracão é um pouco diferenciado lá. É assim, tem uma usina onde a prefeitura coleta todo o material da cidade e leva para a empresa pessoal. Só que tem um grupo dessa mesma associação que estão na associação que elas trabalham no barracão, que elas catam no centro da cidade com carrinhos. E sempre eu gosto desse questionamento. Por que não todas, o caminhão faz uma coleta de todas as cidades e todas essas pessoas trabalharem juntas? Daí vem muitas delas, essas que trabalham como catadoras de carrinhos, não quiseram parar de trabalhar no carrinho. Porque elas tinham uma certa maleabilidade, elas não precisavam, elas coletavam, elas veem o material delas, cada uma trabalha por si. E muitas delas trabalhavam mais longe, então essas pessoas que trabalham no barracão, elas não quiseram ser no barracão. E elas têm um barracão bem no centro da cidade, que é uma área empresarial, que a prefeitura cedeu para elas, faz uns 4 anos que eles estão nesse barracão, e uma delas até falou para mim, eu só saio daqui no dia que a prefeitura dizer, olha, nós queremos esse barracão, você não vem trabalhar em outro lugar. E, por incrível que pareça, assim, algumas mulheres que trabalham ali, eu sei que eu converso com elas, tem uma delas que chega a tirar R$ 1.200, R$ 1.300 por mês, só coletando no carrinho. Acaba tirando mais que o pessoal que faz o rateio. Ela diz, eu gosto de trabalhar assim, eu não posso trabalhar. Então, é um pouco diferenciado o trabalho da associação, mas por opção deles. Daí eu fui lá, apliquei um questionário com eles. Alguns deles responderam o questionário, outros são analfabetos, eu respondi para eles. Quem também queria que eu perguntasse, eu conversei, eles ensinaram para mim. Então, eu cheguei a alguns resultados da aplicação desses questionários e entendi, não, as coisas estão na oficina deles. 68% mulher. E eu digo para vocês, principalmente os que estão lá na usina, que recebem material e não fazem a coleta, até não tem mais homens. Mas as catadoras, os catadores que trabalham com o carrinho, hoje lá tem 2 homens e 7 mulheres. E dessas 7 mulheres, a maioria delas faz muito tempo que está lá. E já teve épocas que teve 14 carrinheiros. Os homens sempre iam saindo, ou os homens sempre acabavam trabalhando menos que as mulheres. Elas se mantinham muito mais. Eu não faço nem julgamentos do porquê, mas era uma coisa que eu sempre tem mulher que desde que foi aberta a barraca está lá. 3, 4, os homens, os que estão lá já faz muito pouco tempo que estão, que eu nem conheço direito. Então, as mulheres acabam também se mantendo por mais tempo na associação. A maioria são mulheres pobres, de baixa escolaridade, com um número de filhos relativamente alto. De todas as mulheres, as 15 mulheres, todas elas tinham filhos. Mesmo as solteiras, todas tinham filhos. Eu até coloquei uma média, a média nacional é 1,9. Nessa associação, a média de filhos por mulher foi 3,5. Então, a maioria tinha mulheres que tinham 7 filhos. As mulheres com mais de 40 anos são as que predominam por mais tempo e são as que estão em maior quantidade lá. Tem senhoras que têm 50, 60 anos. Então, a maior parte delas são mulheres com maior idade. A maioria delas iniciou o trabalho na própria associação. Outras delas começaram trabalhando com os atravessadores, que é um problema sério que tinha no início da associação, quando foi formada a associação, onde elas ganhavam muito pouco. Era um trabalho de exploração mesmo. Então, quem saiu dos atravessadores
pensadores para ir para a associação, não saíram mais da associação. A maioria se tornou catadora por estar desempregada, trabalhava muito na colheita de batatinha, de morango. Nessa época, elas não tinham trabalho, elas acabaram de trabalhar como catadoras. Em relação, 10 delas, a renda da casa é delas, é elas que ganham a renda. Muitas delas são divorciadas, outras o marido não trabalha, tem algumas que o marido está preso, então tem diversas situações. Em relação à relação delas com os homens dentro da associação, trabalha igual, então não tem muita diferenciação. Algumas delas até comentaram, a gente trabalha mais que os homens. Mas assim, em relação à gente trabalha igual. Elas não se enxergam como trabalho com responsabilidade. Esse foi um ponto assim, que eu cheguei assim, que elas não, se você falar em responsabilidade para elas, não sei o que é isso. Pode passar, só tem essa discussão. Nas mulheres, então, eu vejo um bom exemplo de economia solidária e que as mulheres estão presentes. Geralmente a trajetória ocupacional e os empregos anteriores era informalidade. A maioria delas veio de informalidade. A maioria delas entrou, algumas delas falaram que estão por ser perto do domicílio e ter uma relativa autonomia, elas não têm patrão. Muitas delas falaram, por que você gosta de trabalhar na associação? Porque não tem patrão. Essas geralmente são aquelas que tem algumas delas, as mais novas, principalmente, falaram, não, eu só faço empregos dentro da associação. Porque eu tenho filho para criar, porque eu queria uma certa autonomia. E não há uma discussão mais fundamentada em relação ao associativismo e economia solidária. Ao falar no trabalho associativo, não conseguem identificar todas as possibilidades que se tem e que podem contribuir. É mais aquela questão, eu estava sem emprego, a maioria delas. Eles ganham sacolão lá, ganham cesta básica, muitas delas. Por que você gosta da associação? Porque eu ganho uma cesta básica. Acho que tem mais um só. Então, o que eu pretendi com esse trabalho, pesquisas futuras, que eu acho assim, que é um campo que você não encontra muita coisa ainda, que possa contribuir. Nas políticas públicas também, que a questão ainda do gênero, por mais que se diga, a mulher está avançando, ainda tem muito preconceito. Porque a mulher, às vezes, em algumas situações, ainda fica há um preconceito ainda por parte das próprias